Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo a reprise dessa live. Nessa live eu vou abordar como oferecer os alimentos na introdução alimentar. Então, a gente vai falar de métodos, né? Então, o método tradicional, o método BLW. Eu vou falar também um pouquinho de formas de preparo, né? Como que você pode preparar. E também algo que as mães acabam tendo muitas dúvidas, né? As famílias sobre o pratinho, o tal pratinho saudável com 5 cores ou com 5 grupos. Então, como que é essa montagem desse pratinho? Então, fica aí que a gente vai falar sobre todos esses assuntos hoje. Agora eu vou dar boa noite para quem está chegando. Então, boa noite, seja bem-vinda. Tudo certo com o meu áudio? Todo mundo está conseguindo me escutar bem? Então tá, beleza, boa noite. Então, vamos começar, né, a falar sobre como oferecer os alimentos na introdução alimentar. Então, algo que eu falo muito aqui, né, para você é sobre a segurança. Então, que você precisa ter segurança. E para ter segurança, o que a gente precisa? De informação. Então, tendo informação, a gente consegue se sentir seguro. E é isso que eu quero para você. Eu quero que você se sinta segura, para que você possa conduzir a introdução alimentar do seu bebê de uma forma mais leve, mais tranquila e conseguir aproveitar. Então, por isso que a gente vai conversando aqui, né, que eu vou conversando com você sobre vários assuntos. Então, hoje a gente vai falar como que você vai oferecer. Então, vou falar do método tradicional, do método BLW, do participativo, né, que é uma misturinha. E vou falar também de formas de preparo, que, querendo ou não, tem tudo a ver com a forma que você vai oferecer. E sobre o prato, né? E o tal do pratinho Nutri precisa, todos os grupos, né? Que muitas vezes as mães ficam assim, de cabelo em pé, pensando na montagem do prato, né? E assim, eu, né, estou no seu lado, né? Porque eu também sou mãe. E muitas vezes eu também fico, né, pensando, ai meu Deus. Mas vamos lá, tá? Vamos falar sobre tudo isso. Então, primeiro, né, a gente vai começar, vou começar a falar para você sobre o método tradicional. O que é o método tradicional? É aquele método, tá, onde o bebê ele vai estar sentado assim. Eu já falei na live, né, na live que eu fiz outro dia, o bebê tem que estar sentado com sinais de prontidão, o bebê é ok. Então, começamos. Então, o bebê ele vai estar sentado, só que ele vai estar mais passivo. Por quê? Porque o cuidador, seja a mãe, o pai, a avó, enfim, quem for alimentar o bebê vai levar a colher até a boca do bebê. E o bebê ele está passivo esperando, né? E aí o bebê recebe a colher e ele vai sendo alimentado. Esse é o método tradicional, né, de alimentação. E aí tem a questão do alimento, como que está esse alimento? Então, o bebê que ele começa a introdução alimentar, o alimento ele tem que estar bem amassado, ou desfiado, ou raspadinho, né? Se for, por exemplo, uma maçã, então raspada. Então, precisa estar bem amassado, ou desfiado, ou raspadinho. Depois, conforme o bebê vai crescendo, ele vai evoluindo, a gente também precisa evoluir, né? Esse alimento. Então, a gente vai ir amassando cada vez menos, até que, quando o bebê tiver 1 ano, o que a gente espera? Que ele possa sentar à mesa junto com a família e comer a mesma refeição da família. Às vezes, se tiver algum alimento grande, então até cortar, né, esse alimento, mas assim, de forma que ele consiga se alimentar com os alimentos que a família está consumindo. Por quê? Porque a gente vai ter evoluído, tá? Então, assim, ele vai começar bem amassadinho e a gente vai evoluir. Algumas coisas importantes, assim, que precisam ser falados sobre esse método, tá? Esse método, ele não é aquela papinha tradicional de antigamente, onde se fazia um preparo em uma panela, como se fosse uma sopa, e aí colocava lá no liquidificador, ou com mixer, ou passava numa peneira, e oferecia para o bebê aquela comida toda misturada, tá? Então,
Isso não é o método tradicional, tá? Isso é contraindicado. Por quê? Como que o seu bebê vai saber? Então você fez lá, né? Então essa papinha. Você botou um frango, uma cenoura, uma batatinha, um espinafre. Aí você misturou tudo, bateu tudo e vai dar para o bebê. O que que o bebê vai sentir? O que que ele vai aprender? Ele vai saber que ali tem cenoura, que tem uma batatinha, um frango, um espinafre, vai estar tudo misturado, né? Então, o bebê não vai conseguir identificar sabores, porque o que que a introdução alimentar é? Ela serve, né, para que o bebê possa aprender a comer. Eu falo bastante aqui, se você está aqui pela primeira vez, então assim, entenda que o seu bebê, ele precisa aprender a comer, né? Então, ele precisa desse tempo da introdução alimentar. E também ele precisa conhecer os alimentos. Então, se a gente oferece para ele algo tudo misturado, ele não vai conseguir aprender, né? Ele não vai entender. Então, não é esse o caminho, tá? Uma outra coisa importante que às vezes as famílias ficam pensando, né? Já começando então a falar sobre outra abordagem que é o BLW, tá? Não é porque eu queria, né, oferecer em formato BLW, mas eu tenho medo que o bebê engasgue, porque um medo que acontece muito é o medo do engasgo, né? Então, assim, muitas famílias, né, relatam esse medo. Eu tenho medo que meu bebê engasgue, tá? E aí, eu queria fazer BLW, mas acontece que aí então eu não vou fazer, mas ficam se sentindo culpados, achando que o BLW fosse, se eu faço o BLW, eu sei que eu vou ter sucesso na introdução alimentar. Com certeza, o meu bebê, ao final, vai ser aquele bebê que come de tudo, que aceita tudo. E não é isso. Não é isso. Se você estava pensando isso, né, e não estava se sentindo segura para fazer o BLW e optou por fazer do método tradicional, não se sinta culpada. O sucesso da introdução alimentar, ele não está relacionado ao método que você vai oferecer, mas ele está relacionado a como você vai fazer essa evolução, como você vai respeitar o seu bebê, como vai ser essa relação com a comida, certo? Então, assim, não é relacionado ao método, tá? O BLW é um método, né, uma abordagem, a gente fala assim, que é uma abordagem de introdução alimentar, é uma abordagem muito interessante, que favorece em muitos aspectos o bebê? Sim, com certeza, né? Porque o que que é o BLW? Então, se você está chegando aqui agora, nunca ouviu falar, não sabe o que que é. O que que é o BLW? O BLW é uma abordagem de introdução alimentar onde o bebê vai se alimentar sozinho, tá? O que que é o sozinho? Não é ele ficar sozinho na mesa comendo sozinho. Não, sozinho significa que ele vai estar lá sentadinho na cadeira dele. As outras pessoas vão estar também fazendo a refeição junto com ele, porque o ideal é que seja uma refeição em família, mas é ele que vai levar a comida até a boca. Então, por isso que a gente fala que é sozinho. Então, ele vai pegar o alimento que você vai oferecer para ele e ele vai levar até a boca, tá? Então, por isso que é uma abordagem onde o bebê se alimenta sozinho, tá? E não tem um risco maior de engasgo se você oferecer da forma correta. Então, não precisa ter essa relação, não tem uma relação, tá? E uma forma bem fácil de explicar qual seria, né? Como que é a forma correta que eu vou oferecer para o meu bebê para não ter o risco. Então, eu falo assim, um bebê pequeno. O que que é um bebê pequeno? Um bebê que começou a introdução alimentar, né? Um bebê que está ali, né, no 6, 7, 8 meses, às vezes 9, é um bebê que a gente fala assim, que é um bebê pequeno, que ele está começando a introdução alimentar. E aí, o alimento que eu vou oferecer para ele, o que que tem que ser? Grande. Então, um bebê pequeno, um alimento grande. Por que grande? Se você observar o seu bebê, você vai ver que ele pega as coisas assim com toda a mão. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho só um pau. Então, ele pega tudo assim com a mão. E aí sobra, quando ele pegar uma banana, uma batata, algum alimento, vai sobrar o que está fora da mão, tanto em cima quanto embaixo. E aí vai ser isso que ele vai levar até a boca para comer.
Então, por isso que o alimento ele precisa ser grande, para que ele consiga pegar, tá? E aí, com o tempo, então o seu bebê vai crescendo e o que vai acontecer? A gente vai começar a oferecer um alimento menor, pequeno. Então, aí o bebê grande, lá com, né, depois de 9, 10 meses, um alimento menor. Por quê? Você vai perceber que ele não vai mais pegar assim, ele vai começar a tentar pegar com os dedinhos, vai indo, vai, até que ele chega nesse movimento aqui, que é o chamado movimento de pinça. Você talvez já deve ter escutado, né, falado desse movimento, ou até já viu, não sei. Então, esse movimento aqui, né, nos indica que o bebê está pronto para várias outras coisas. E aí, então, a gente vai seguir evoluindo com ele. E aí, então, a gente vai começar a oferecer alimentos menores. Então, isso em relação ao tamanho. Ficou fácil, né? Bebê pequeno, alimento grande. Bebê grande, alimento pequeno. Né? E aí, mas e a textura? Né, para ser seguro, para o bebê não engasgar, né, que é o medo, né, que as famílias relatam. É bem simples. O alimento ele tem que ser macio para que o bebê consiga, né, no início com a mastigação, que não é uma mastigação lá no início da introdução alimentar, conseguir desmanchar esse alimento. Tá? Então, se você pegar esse alimento e apertar e ele desmanchar facilmente, tá ok para o seu bebê, certo? Então, o seu bebê também vai conseguir. Então, com isso, fica seguro, né? Por quê? Porque o bebê vai conseguir amassar aquele alimento, né? E aí nós temos também, em qualquer um dos métodos, com qualquer coisa, o bebê tem um reflexo de gag, que é aquele reflexo que se tem algo que está na boquinha dele, que é muito grande, ele joga para fora e é ótimo, maravilhoso, um reflexo protetor, tá? Não precisa ter medo, não é um engasgo, é um reflexo protetor. Então, assim, você entendendo que o sucesso da introdução alimentar não vai estar relacionado a método, fica mais fácil para que você possa escolher, né, um método que você se sinta segura. E quem defende, né, fortemente o BLW, ou até algumas famílias decidem assim, não, eu não vou usar nada de talher, o meu bebê vai comer tudo sozinho. Como que eu vou fazer? Então, vou oferecer um arroz. Não tem como a gente oferecer um arroz pro bebê. Pensa, como é que ele vai pegar? Então, eu vou ter que fazer um bolinho de arroz. O feijão, eu vou ter que fazer um bolinho de feijão. Então, tem um trabalho a mais, né? Se a pessoa for querer fazer apenas, né, estritamente o BLW, não oferecer nada para o bebê. Eu falei já aqui, né, que tem, então, os benefícios, né, do BLW para o bebê. Quando, então, a gente deixa esse bebê pegar esse alimento, ele explora muito o alimento. Então, ele pega, ele amassa, ele olha, né? Aí, às vezes, as pessoas falam, ai, mas tá só estragando o alimento. Não, ele tá fazendo algo maravilhoso, que ele tá explorando. Ele tá sentindo a textura, ele tá vendo a temperatura. Então, assim, é muito importante que você permita que o seu bebê tenha essa exploração, tá? Eu já explico como se você não quiser, né, fazer o BLW. Então, essa exploração ela é muito importante. E aí, outro ponto muito positivo do BLW, que por isso, né, que ele caiu, né, no gosto de muitas famílias, porque ele permite que o bebê desenvolva a sua autonomia. Então, vai estar todo mundo ali sentado, fazendo a refeição, e o bebê também vai estar fazendo a refeição dele, desenvolvendo a sua autonomia, né? E isso também é um ponto que é bem importante para famílias que são um pouco apreensivas com a quantidade que o bebê come. Quando a família inteira tá comendo, que não tem uma pessoa que está só dando a comida para o bebê e só olhando para o bebê, essa família relaxa em relação à quantidade que esse bebê está comendo, né? Então não fica tão apreensiva com a quantidade. E o bebê vai ali explorando, vivenciando, vai comendo, e aí todo mundo come ao mesmo tempo, que é algo assim fantástico para o bebê, que vai ensinar muita coisa para o bebê, inclusive a utilização de talheres, né? Porque logo, né, que o BLW chegou ao Brasil, então muitas pessoas falavam, mas meu Deus, esse bebê, essa criança está comendo com a mão, que horror! Não vai saber nunca usar talher, meu Deus, que horror! Mas por quê? O bebê que ele é alimentado com a colher por alguém, ele sabe usar talher?
Também não. E também vai ter que aprender, não é mesmo? E como que esse bebê vai aprender? Através de oportunidade, né? E com as experiências que ele vai vendo. Então, uma refeição em família, o bebê tá vendo o que as pessoas estão fazendo. Que espetam o garfo, que pegam uma colher, que usam a faca, que tem um guardanapo. O bebê tá vendo. E aí você vai dar oportunidade para ele depois e ele vai aprender, tá bom? Então não precisa, não tem esse problema, né? Ah, o bebê não vai comer sempre com a mão. E também quantas comidas a gente come com a mão? Quantas comidas você come com a mão, né? Tem comidas que tradicionalmente a gente come com a mão e é assim mesmo, é assim que tem que ser, não é? Então esse problema não existe, tá? Aí então, deixa eu só... Aí nós temos então um método, né, que se chama de participativo. O que seria esse método participativo? Ele une os dois. Ou seja, eu vou alimentar o meu bebê com alguns preparos. Então, por exemplo, como eu comentei com vocês, um arroz, um feijão. Se eu quiser só no método BLW, eu preciso fazer um bolinho, algo assim. Mas se eu vou mesclar, né, fazer um pouco de cada um dos métodos, eu dou arroz, dou feijão com a colher, e aí o que eu faço? Eu dou outros alimentos para o bebê pegar com a mão, ele mesmo levar a boca, aí fazer toda aquela exploração que eu já comentei da questão do BLW. Então, ele mesmo, né? Então, você vai ter as duas coisas. Então, muitas famílias acabam optando por esse método porque facilita um pouco na rotina, né? Então, tá ali junto com o bebê, comendo, então às vezes dá uma colherada para o bebê, ou deixa outro alimento ali para o bebê comer, então facilita muito a rotina esse método participativo. Então, também muitas famílias adotam esse método. E até inclusive no guia, né? Nós temos um guia do Brasil, né, escrito então pelo Ministério da Saúde, e que para crianças menores de 2 anos, né, eles falam, né, que então ofereça, né, com colher o alimento, evolua nas texturas e permita, né, que o bebê explore o alimento, porque isso já se sabe, então que é muito benéfico. Então, se você aí tá com medo, né, mas queria deixar o seu bebê explorar, pegue algum alimento, né, que seja um alimento bem macio e deixe o bebê explorar, né? Não fica preocupado com a sujeira ou não fica pensando muito na questão do desperdício, porque isso vai ser um benefício muito grande, né, que você vai estar oferecendo para o seu bebê nesse momento, que é um momento assim, uma janela de oportunidade, né, que o seu bebê tem durante a introdução alimentar. Então, é nessa janela que a gente oferece muitas coisas para o bebê, para que o bebê aprenda. Tá? Aí, então, agora, eu quero falar com você sobre métodos de preparo. Então, como que você faz aí na sua casa? Pensa aí. O brócolis, a cenoura, a abóbora, o chuchu, ou até a carne, o arroz, enfim. Você faz sempre do mesmo jeito ou você faz de várias formas, né? Porque a gente sabe, né, que existem vários métodos de preparo, né? Vários. Então, eu posso pegar um alimento, vamos pensar assim na cenoura, tá? A cenoura. A gente pode ter essa cenoura ralada, pode ser essa cenoura cozida, para comer só cozida, eu posso ter essa cenoura assada, eu posso ter essa cenoura num molho de carne, eu posso ter num molho vermelho, eu posso fazer um purê de cenoura. Então, quantas opções eu tenho, né, de um único alimento? Então, o que é muito importante, que eu sempre falo muito para as famílias, é justamente conseguir variar essa forma que eu estou preparando para apresentar para esse bebê formas diferentes. Ó, bebê, então veja, a cenoura, né? Para ser, a gente pode comer assim, 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 assim. Pode ser que o seu bebê tenha uma preferência, porque talvez você também tenha. Então, você gosta de cenoura, já que é o exemplo aqui, mas você gosta mais de cenoura, né, do jeito X e Y,
né? E não de um outro jeito. Então, talvez o seu bebê também, né, desenvolva essa preferência. E, então, é muito importante que você varie, porque muitas vezes o que acontece, né? Muitas pessoas sabem que, por exemplo, um método de cocção, como no vapor, então, fazer um brócolis no vapor, uma cenoura no vapor, uma abobrinha no vapor, cozinhar no vapor é um dos métodos que perde menos nutrientes. Sim, ok. Mas acontece que comer não é só comer nutriente, né? A gente não pensa isso. E pensa o seu bebê se ele vai ter essa noção de que, nossa, realmente, né? Esse brócolis está sem graça, mas, né, ele tá mais nutritivo do que o outro lá. Comer é prazer, né? É prazer pra gente e é prazer pra eles. E quanto mais você conseguir atrelar o prazer, né, a esse momento da refeição no seu bebê, mais fácil é o aprendizado dele. Tá? Eu não estou dizendo aqui para você ficar brincando e aviãozinho e botar brinquedinho, não é distração, não é ele rir, é ser prazeroso. Tá? Então, se ele não quer comer e você vai com a colher e pede para ele comer mais, isso não é prazeroso. Tá? Então, quanto mais prazeroso, mais fácil é o aprendizado. Então, pensem, a mesma coisa, né, com a comida, porque assim, como existem várias formas que a gente pode preparar, umas ficam mais saborosas do que as outras, né? Ai, mas eles vão me dizer, poxa, mas acontece que até 1 ano o bebê não pode usar sal, né? Não pode botar sal na comida, aí fica tão sem graça. Sério, gente? Fica? Eu não acho. Eu preparo várias coisas aqui em casa, eu não coloco sal. E algumas eu coloco, né? Mas quando eu tava nessa fase, né, que as meninas não podiam comer, a gente fazia sem, e aí às vezes tirava uma porção, né, para elas, e aí depois colocava sal. Mas existe tanto tempero natural que você pode usar, tempero natural, não é tempero industrializado, tá? Isso eu já falei em uma outra live. Então, tem tanto tempero que você pode usar, então testa aí na sua casa. Qual que você gosta mais? Qual que você acha que combina mais com determinado alimento? Porque às vezes tem alguns que combinam mais, né, com um determinado alimento. E aí faça, explore, aproveite. E não quer dizer que, que vou mudar e vai demorar mais. Não. Hoje mesmo eu fiz 2 preparos no forno, né? O meu forno tem 2 grades, aproveitei e já fiz 2 coisas ali no forno, que enquanto estavam fazendo ali eu já estava fazendo outras coisas. Porque a vida é corrida e a gente acaba tendo que se organizar para cozinhar, porque senão muitas vezes a gente não consegue. Então, fazer uma cenoura, então, né? Vamos usar a cenoura. Uma cenoura assada é um sabor totalmente diferente. Então, você vai lá, coloca um azeite, coloca um temperinho, assa ela, ela fica mais sequinha. Então, vai ser totalmente diferente você oferecer essa cenoura assada do que você pegar essa cenoura e cozinhar, seja ela na água ou então no vapor e oferecer para o bebê. O sabor é totalmente diferente, a textura também é diferente. Então, o que eu quero te dizer aqui? Brinque, teste, veja o que você vai gostar mais, né? O que o bebê vai gostar mais, mostre para ele essas diferenças. E lembrando que a fase de introdução alimentar do bebê é uma fase que a família toda pode melhorar seus hábitos, né? Então, de repente, algum alimento que você não gosta, mesmo assim você deve oferecer para o bebê. E quem sabe experimenta, vai ver que quando você experimentou da primeira vez, estava muito bom, ou você não estava num dia muito bom, você não gostou. De repente você pode gostar, tá? Então, assim, variar essa forma de preparo. Bem importante, tá? Fazer refogado, grelhado, assado, cozido também, cozido junto com outro alimento. Então, colocar a cenoura, né? Vamos, segunda cenoura. Coloca a cenoura lá no macarrãozinho que você vai fazer, coloca a cenoura no arroz. Eu falo muito aqui do arroz enriquecido. Por quê? Porque ele é um preparo que normalmente as pessoas comem, né? Boa parte das pessoas aceitam arroz e gostam de arroz e comem. E então o que eu faço aqui? Eu enriqueço o arroz. Eu coloco pelo menos um ingrediente a mais, variando. Então, pode ser cenoura, espinafre, folhas de couve. Eu uso muito talos, né, de alimentos que
que eu iria descartar, mas que eu não descarto, então talos de brócolis, de folhas de beterraba, gergelim, linhaça, enfim, né? Use a sua criatividade e acrescente ali no arroz algo que talvez o seu bebê não está aceitando muito, se ele estiver numa fase que tem uma fase que os bebês gostam muito de arroz, tá? E aí então você acrescenta lá, certo? Então assim, vamos ampliar, mudar as formas de preparo. Aí agora então vou falar do pratinho, né? Então já falei de como você vai oferecer e agora eu vou falar do pratinho. Então tá. O pratinho. O pratinho nas refeições, nas grandes refeições. Quais são as grandes refeições? Almoço e jantar. Então, nessas grandes refeições, o que é recomendado? Né? Quando é recomendado, é que a gente sabe que seria o melhor, né? Mas não é uma regra, porque depende muito do seu dia a dia, da sua rotina, né? De como é a sua vida aí. Então, o que é recomendado? Os 5 grupos. Quais são esses grupos? Vamos lá. Então, o grupo de cereais, raízes e tubérculos, que são os alimentos que vão ser fonte de carboidrato, energia para o seu bebê. Então, tá ali o arroz, a massa, o milho, a batata, o aipim, então, são esses alimentos. Aí nós temos o grupo das carnes e ovos, que são fontes de quê? De proteína animal. E que então, né, diversas carnes e os ovos que estariam lá no pratinho do seu bebê. Aí nós temos um grupo que é chamado de leguminosas. Esse grupo de leguminosas, elas são fontes principalmente, né, de proteína vegetal. Que aí então entram, né, os feijões, então os mais variados, né? Porque assim, algo que é legal também é a gente variar o feijão, né? Aqui, pelo menos na região que eu tô, né, na cidade a gente consome muito feijão preto. Mas eu também preparo outros tipos de feijão aqui. Então, existem vários. De repente, pode ser um, né, que você não conheça, e você faz para o seu bebê, você conhece e você pode gostar. Então, aí nós temos então as leguminosas, que seriam os feijões, lentilha, ervilha e grão de bico, tá? Que aí você pode escolher um deles para colocar no pratinho. E aí nós temos mais 2 grupos, que são muito importantes, porque são fontes de vitaminas, minerais, fibras, e que vão dar todo aquele colorido do prato, que são o quê? Os legumes e as verduras, né? Os legumes, a cenoura, né, que eu já falei bastante hoje, a cenoura, o chuchu, a beterraba, a abóbora. Então vejam, né, eu vou falando, vão pensando nas cores, né? Eles trazem as cores para o prato. E aí também as verduras, né? Que aí são mais aqueles folhosos, né? Mas que também alguns têm cor. Então, por exemplo, tem a alface, o espinafre, mas aí tem o repolho, repolho roxo, né? Tem o brócolis, aí tem a couve-flor. Então, esses alimentos, né, trazem esse colorido, né? Porque assim, eu já falei aqui da questão do prazer, né? Que tá atrelado, né? E a cor também vai ser importante para o seu bebê. Então, ter uma refeição colorida também vai ser legal para ele, né? Porque ele vai ver as diferentes cores. Por isso que eu falei lá no início, não dê aquela papinha lá toda misturada, que quando a gente mistura, fica uma cor de sei lá o quê, né? Então ofereça tudo separadinho para ele, que ele vai ver as cores. Ele vai tocar, ele vai sentir as texturas, se você for permitir, né? Se não for permitir, se for por um método tradicional, não tem problema também. Mas deixe tudo separadinho no pratinho. E fale pro bebê, olha, esse é o arroz, dá o arroz. Ó, essa é a cenourinha, né? Essa é a carninha. E vá falando pro seu bebê o que você tá oferecendo para ele. Para que ele vá fazendo também, né, as associações. Aí hoje você pode falar, nossa, né? Ah, essa comidinha tá muito boa, né? Foi preparada assim, assim, assim. Conversar, falar sobre comida, né? Comentar pro bebê, essa comida é que a mamãe mais gosta, essa comida é que o fulano mais gosta. Enfim, né? Claro que o bebê vai crescendo, mas esse momento da refeição em família é um momento onde a gente aborda essas questões, porque lembra que eu falei lá no início, o sucesso da introdução alimentar, então o seu sucesso de ter um filho que come tudo, não está atrelado ao método. Vai estar atrelado à forma como você vai conduzir, né? Você, né? Todos os integrantes da família.
respeitando esse bebê e a forma como vocês se relacionam com essa comida, né? Que é bem importante. Bom, então aí, esse pratinho, né? Poxa vida, né? Que difícil. Será que eu vou ter que sempre ter tudo isso? Então, como eu falei, é o recomendado. É o melhor? É o melhor. É o mundo ideal, né? Mas aqui a gente vai vivendo no mundo real e nem sempre dá, né? E ok, a gente dorme, no outro dia acorda e vai tentando sempre fazer o melhor, que é o que a gente sempre quer fazer para os filhos, não é mesmo? Sempre fazer o melhor, né? Ninguém vai aqui, né, querer não dar o seu melhor. E aí, então, naquele dia não deu, a gente dá o melhor, né? O que que eu faço com as famílias que eu atendo? Às vezes a gente vai fazendo algum ajuste, né? De acordo com o bebê, com a rotina da família. Então, tudo vai sendo ajustado para então a gente entender, né, essa composição aí do pratinho, tá? Então, trabalhando de uma forma bem individualizada, né? Entendendo todo esse contexto da família, e aí a gente vai montando e pensando nesse prato, tá? Então, eu vou só falar aqui umas perguntinhas, tá, que vieram, então, deixa eu ver aqui. Como variar a forma de preparo? Então, aqui eu já comentei com vocês, né, como que a gente vai variar. Então, a gente vai fazer de N formas, né? Então, vou cozinhar, vou assar, vou grelhar, vou refogar, enfim. Vou temperar com vários tipos de tempero e assim eu vou mudando, né? A forma de preparo. Pratos enfeitados é realmente atrativo para o bebê? Aqui eu não sei se é o prato enfeitado, o pratinho em si, coloridinho, ou se são aqueles pratos, não sei se você já viu, que aí faz um desenho de um bichinho, aqueles pratinhos onde quando monta a comida faz um desenho. Aí depende muito do bebê, né? Assim, esses pratos enfeitados é uma estratégia que pode ser utilizada para uma criança em uma situação específica, né? Talvez ela não funcione para todas, então aí o trabalho é individualizado, tá? É correto dar um pouco de cada coisa? Sim, isso é ótimo. É isso que eu falei aqui sobre o pratinho, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vai botar um pouquinho de cada coisa, né? E o ideal é que quando você sirva para o seu bebê, não coloca muita coisa, coloca só um pouco, né? Se ele comer, você pode ir lá e repetir e colocar mais um pouco. Mas não monta aquele prato muito grande, porque esse bebê que começou a introdução alimentar, ele vai comer muito pouco, tá? Então, eu já falei em outros momentos, mas assim, não se apegue à quantidade. Pense na qualidade do alimento que você está oferecendo, tá? É preciso mesmo oferecer os 5 grupos, que foi o que eu falei agora. Então, sim, é o recomendado, é o mundo ideal, tá? É o que a gente vai tentar fazer, né? E aí, quando não der certo, a gente se perdoa e segue para outro dia, tá bom? Então, assim, o que que eu falei hoje aqui com você? Eu falei dos métodos, né, de como que a gente vai oferecer. Então, você pode oferecer para o seu bebê aquela comida lá no início, toda amassadinha. Depois você vai evoluindo, vai amassando cada vez menos e você vai oferecendo na boca do bebê. E se oferecer na boca do bebê não é colocar a força, tá? Então, vai oferecendo na boca do bebê e o bebê vai, de forma passiva, vai aceitando, tá? Eu falei também para você sobre o BLW, que é aquela forma onde o bebê, né, tem uma autonomia e ele sozinho leva a comida até a sua boca. Comentei como que deve ser esse alimento, então um bebê pequeno, um alimento grande, um bebê grande, um alimento pequeno e o alimento macio, tá? Eu falei também do participativo, que seria essa junção dos dois. Então, alguns alimentos eu dou na colher para o bebê, outros alimentos eu deixo ele explorar, o que é muito bom, né? Porque eu falo muito para você que deixar o seu bebê explorar é algo muito importante. E falei também que o sucesso da introdução alimentar não está atrelado a método, então, se você não se sente segura para optar por um método BLW, não faça, porque você tem que estar segura, tá? Procure bastante informação, porque quanto mais informação você tem, mais segura você vai se sentir, né? Porque também existem muitos mitos por aí, né? Aí falei da forma de preparo, então vamos variar, né? Te convidei a fazer testes aí na sua cozinha, ninguém precisa ser chefe de cozinha, não precisa estudar nada. Talvez, de repente, poxa vida, mas eu não sei, nunca fiz uma abobrinha grelhada, como será que é? É bem simples, corta a abobrinha, passa um azeite, coloca numa frigideira
antiaderente e seja feliz, como uma abobrinha deliciosa. E falei também do pratinho, né? Dos 5 grupos que fazem parte, né? Que é o que a gente busca. Então, eu sempre trago aqui, né, para você conteúdos, assuntos que eu sinto que as famílias têm bastante necessidade. Então, essa questão de oferecer é algo que muitas famílias têm necessidade e têm muito medo. Então, um trabalho individualizado muitas vezes facilita, tira esse medo, traz a segurança, traz a leveza para o processo. Né? E aí, com leveza, você consegue aproveitar. Porque passa rápido, né? E aí, quando a gente vê, já foi, passou. E aí, a gente estava lá com medo, preocupado. Nossa, ai, não sei se estou fazendo certo, se estou fazendo errado. Se sente culpado, né? Então, assim, se você tá aí se sentindo insegura, não sabe se está fazendo certo, eu quero fazer o certo, mas não sei se estou fazendo o certo. Vamos marcar, me manda um direct, entra no link da bio, a gente conversa, marca uma consulta, e aí você vai se sentir mais segura para poder curtir, aproveitar. Porque é tão bom, né? É muito bom. É uma fase deliciosa, né? Mas que passa muito, muito rápido, gente. Então, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Eu acho que não tem. Então, gente, muitíssimo obrigada por você que veio aqui, né, assistir ao vivo. Muitíssimo obrigada para você também que vai assistir depois dessa gravação. Compartilhe com alguma amiga, alguma família ou alguém que você sabe que esse conteúdo vai ser interessante, que vai ajudar, né, mais uma família. Então compartilhe, né, com quem vocês acharem que vai ser proveitoso. Agradeço então a presença. Na semana que vem, então, tem mais live. Tchauzinho, gente. Boa noite. Bom descanso para todos vocês.